Estamos em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Palavras finais do apóstolo Paulo aos crentes das igrejas da Galácia. Dê uma pausa no vídeo agora, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Versículo 15 de Gálatas 6. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Por que é que Paulo, o apóstolo Paulo, citou no versículo anterior, que nós já estudamos, que o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo? Por que ele fez isso? Porque essa é uma coisa que só acontece com os crentes, só acontece com aqueles que foram substituídos por Cristo na cruz do Calvário. E ele falou essa verdade para declarar agora que nem a circuncisão importa, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, que é algo que resulta dessa substituição de Cristo. Tudo o que importa é o que Cristo fez por nós na cruz, não o que nós fazemos. Portanto, em termos de salvação, estar circuncidado ou não estar circuncidado, isso não tem valor, mas sim o que de fato aconteceu na nossa vida. A circuncisão, tão exigida pelo judeu étnico, tão exigida pelos judaizantes, ela é apenas um rito externo que deveria apontar para quê? Para uma realidade interna que ocorre dentro de nós. Agora, se essa realidade não existe, eu pergunto, de que adianta a pessoa ser circuncidada? Lá no Antigo Testamento, o judeu, ele foi exortado a circuncidar seu coração depois de adulto. Por quê? Porque a circuncisão que ele fizera quando ainda era criança não simbolizou nenhuma realidade interna. Você acredita nisso? Essa era a situação da maioria dos judeus lá da época de Paulo. E com certeza era a situação dos judaizantes também. Vamos ver o que diz lá em Deuteronômio 10, versículos 12, 13 e 16. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Olha o versículo 16 aqui. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. O que é cerviz? É nuca. Quando ele fala não mais endureçais a vossa cerviz, essa é uma figura que quer dizer o seguinte: é como se eles mantivessem a nuca reta, ereta. Eles não baixassem a cabeça para Deus, fossem muito orgulhosos, não reconhecessem que, na verdade, a nossa dependência é total e exclusivamente de Deus. Então, essa exortação de Deuteronômio 10, versículo 16, circuncidai, pois, o vosso coração, é porque o judeu, especialmente aquele judeu ali do Antigo Testamento, ele, aos 8 dias de vida, circuncidava o prepúcio, enquanto ainda era criança. Mas isso não significava a circuncisão interior, que era feita no coração. Por isso é que quando o judeu se tornava adulto, Deus cobrava dele: circuncidai agora o vosso coração. Por quê? Porque a circuncisão externa, que foi feita nesse judeu quando ele ainda era criança, não valeu de nada. Ele nunca foi uma nova criatura, entende? Então agora, depois de adulto, Deus está cobrando dele: circuncidai o vosso coração. Eu pergunto para vocês, de que vale a marca de um pacto que na realidade não existe? Os judeus, eles tinham a marca. Os judaizantes tinham a marca também. Mas ambos não acreditavam em Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, na prática, não existia pacto nenhum entre eles e Deus. É isso que eles não conseguiam enxergar. A cegueira espiritual era tão grande que eles se prendiam ao ritual da circuncisão, e ignoravam o que esse ritual simbolizava: a descendência espiritual de Abraão, a qual é justificada pela fé como patriarca
foi. Tanto representava a descendência espiritual de Abraão, que a marca era feita onde? No órgão genital do homem, apontando para a descendência. Além disso, o apóstolo Paulo, no futuro, depois de escrever aqui a carta aos Gálatas, ele escreve a sua epístola aos Colossenses. E ele diz lá que a circuncisão do Antigo Testamento, ela foi substituída pelo rito do batismo. Sabia disso? Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12. Isso torna o rito da circuncisão algo inútil de qualquer maneira. O cristão, a partir dessa nova prescrição dada por Cristo, não precisa mais ser circuncidado de forma alguma, porque o rito da circuncisão do Antigo Testamento foi substituído pelo rito do batismo no Novo Testamento. Vamos ver como isso é verdade em algumas versões. Por exemplo, na King James atualizada 1999, diz assim em Colossenses 2, versículo 11 e 12: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Agora olha a explicação aqui no versículo 12. Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Tanto essa versão King James atualizada 1999, quanto outras versões, reconhecem esse vínculo entre o rito da circuncisão e o rito do batismo. Vamos ver? Nova tradução na linguagem de hoje. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. Pois, quando vocês foram batizados, veja aqui de novo, quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou o Cristo. Nova versão internacional agora. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versão fácil de ler. Em Cristo, vocês foram circuncidados, mas não com a circuncisão feita por mãos humanas. Você está vendo? Paulo, ele fica contrastando a circuncisão do Antigo Testamento, que era feita por mãos humanas, e a circuncisão real, que é feita no nosso interior. Aquela circuncisão que Cristo faz. Continuando aqui, vocês foram circuncidados quando foram libertados da natureza pecadora de vocês. E esta é a circuncisão feita por Cristo. Foi isso que aconteceu quando? Foi isso que aconteceu quando vocês foram sepultados junto com Cristo no batismo. E no batismo, vocês também foram ressuscitados com ele por meio da fé no poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo dos mortos. Eu poderia ler mais uma versão ainda, mas eu acho que essas leituras já foram suficientes para mostrar que no Novo Testamento a circuncisão, o ritual da circuncisão que havia no Antigo Testamento, esse ritual perdeu o seu lugar para a entrada do rito do batismo. É por isso que nas igrejas reformadas as crianças são batizadas. Por quê? Ora, se o rito do batismo substituiu o rito da circuncisão, e na circuncisão o menino, quando tinha 8 dias, era circuncidado, nada mais lógico que no batismo o menino também, ainda em tenra idade, seja batizado. Um rito não substitui o outro? Então, essa é a lógica do batismo infantil nas igrejas reformadas. Outra coisa, o Concílio de Jerusalém, registrado lá em Atos 15, e que ocorreu pouco tempo depois que Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, esse concílio prescreveu que os gentios, ou seja,
todos aqueles que não eram judeus deveriam observar algumas coisas que os crentes do Antigo Testamento observavam, mas deixou de fora a circuncisão. Isso não é interessante? O Concílio de Jerusalém, ao prescrever o que os crentes do Novo Testamento deveriam observar, deixou de fora a circuncisão. Isso confirma o que, professor? Confirma a inutilidade desse ritual da circuncisão do Antigo Testamento para o crente hoje. Veja só a decisão do Concílio de Jerusalém, registrada em Atos capítulo 15, versículo 19 a 21, e versículo 29. Diz assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Então, com isso, podemos encerrar essa história de que o ritual da circuncisão é necessário à vida do cristão. Nos veremos na próxima aula.